Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Guilherme Pitaluga Hoffmeister e esse é o canal Diante da Lei. No vídeo de hoje nós iremos conversar a respeito das principais diferenças existentes entre o crime de racismo e o crime de injúria racial. O fazemos nessa semana do 13 de maio, que marca uma data importante para a questão racial no nosso país. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, considere deixar o seu like, ativar as notificações, deixar um comentário, compartilhar com um amigo ou com uma amiga e nos seguir lá no Instagram no @Diante da Lei. Pessoal, crime de racismo e crime de injúria racial. Em primeiro lugar, nós temos que ter muito claro que o legislador constituinte, em 1988, lá no artigo 5º, que fala de direitos e deveres fundamentais, estabelece, no inciso 42, que o crime de racismo será inafiançável e imprescritível na forma da lei que deverá ser editada como complementação a essa Constituição de 88. A lei vem em 1989, é a lei número 7.716, que estabelece o crime de racismo. Depois, na década de 90, a gente vai observar que esse conceito do racismo, de raça e cor, vai se ampliar também para a questão étnica, para a questão religiosa, para a questão de origem e país de origem, mas sobre isso nós falamos em outro momento. O que significa dizer então que o crime de racismo é imprescritível e inafiançável? Em primeiro lugar, significa dizer que aquele que pratica o crime de racismo, ele poderá ser responsabilizado agora, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos ou mais. A pretensão punitiva do Estado não prescreve em relação ao crime de racismo. E dizer que o crime é inafiançável significa dizer que uma vez que alguém esteja respondendo por esse delito e eventualmente venha a ser preso, não poderá se valer do Instituto da Fiança para pagar e responder em liberdade. Diferente é o caso da injúria racial, na qual nós vamos ter essa possibilidade. O crime de injúria racial, que vem lá no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, vai estabelecer então essa possibilidade, isto é, não é um delito imprescritível e não é um delito inafiançável. Qual é a diferença, então, que existe entre racismo e injúria racial? Quando nós falamos em racismo, nós estamos falando em uma negativa de direitos à pessoa. Claro que no nosso contexto aqui, especialmente em razão da raça, da cor, da etnia, mas significa dizer, por exemplo, que alguém não deixará uma pessoa negra ingressar em um restaurante simplesmente porque é uma pessoa negra. E isso é o crime de racismo. Se nega um direito à pessoa em razão da sua cor, em razão da sua raça. Bem, esse é o crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável, vai ter uma pena de até 3 anos. Esse tipo penal específico, que é um daqueles que está previsto lá na Lei 7.716 de 1989. Outro tipo penal que nós podemos encontrar lá na Lei de Racismo, especificamente tipificado, é o de impedir a matrícula de uma pessoa negra em uma escola, seja ela privada ou particular, em razão de ser uma pessoa negra. Esse tipo penal prevê uma pena que pode chegar a 5 anos. Então vejam, quando nós estamos falando de crime de racismo, estamos falando especificamente de uma negativa de direitos a uma pessoa em razão da sua condição, de seus traços fenotípicos, de sua etnia, de suas questões socioculturais, envolvendo especialmente a questão de raça e cor, mas também podendo desbordar para a etnia, para a religião, para país de origem em um segundo momento. Certo? Quando nós pensamos em injúria racial e vamos lá para o Código Penal, nós vamos pensar no artigo 140, que prevê o crime de injúria, e vamos pensar no parágrafo 3º, que traz essa forma qualificada que se dá por meio da utilização ou da referência a esse elemento cor, raça, etnia, religião, na forma lá prevista, ainda sobre pessoas idosas, né, gente? Lá na forma, ou com alguma deficiência na forma do parágrafo 3º. Em que consiste, então, o crime de injúria racial? Quando a gente pensa em injúria racial, assim como quando nós pensamos na injúria na forma simples, nós estamos falando de um ataque ou de uma ofensa a um bem jurídico diferente daquele que está lá no crime de racismo. Quando a gente pensa no crime de racismo, a gente vai falar em uma proteção da dignidade da pessoa humana de uma forma um pouco mais ampla na questão de acesso a direitos. Quando a gente pensa na injúria racial, a gente vai falar num bem jurídico que é a honra subjetiva da pessoa, isto é, como eu me sinto comigo mesmo e como eu me sinto em relação a alguma ofensa que venha em relação a mim. No caso da injúria racial, é chamar uma pessoa por alguma qualidade pejorativa em razão da sua cor, em razão da sua raça.
Há pouco tempo, lamentavelmente, lá em Taguatinga, em Brasília, houve uma situação em que uma senhora queria um açaí e a pessoa que estava atendendo essa senhora era uma pessoa negra. E essa senhora, em razão de um descontentamento, chamou aquele rapaz de negro fedido ou algo assim. Vejam que nesse caso, ela não está negando nenhum direito ao atendente. Na verdade, ela está o atacando em sua honra subjetiva em razão da sua cor, o que é algo absolutamente lamentável, mas é um pouco diferente daquele tipo penal que nós observamos lá no crime de racismo. Então, nesse caso em que se ofende a uma pessoa em particular, atacando a sua honra subjetiva, por mais lamentável que seja a situação, nós falaremos então no crime de injúria racial. O mesmo aconteceu ontem, infelizmente, devo dizer novamente, no jogo do Internacional contra o Corinthians, quando o jogador português, o lateral do Corinthians, chamou o Edenilson, jogador do Internacional, de macaco, ou pelo menos é o que parece ter acontecido pelas evidências que se apresentam até o presente momento. É claro que só o processo, só a investigação será capaz de dizer exatamente o que aconteceu. Agora, se de fato aconteceu isso, é absolutamente lamentável e caracterizaria então o crime de injúria racial. Não por acaso, esse jogador do Corinthians foi à delegacia de polícia e o próprio clube paulista efetuou o pagamento da fiança. É lamentável em todos os sentidos, não só por essa violência que é um crime de injúria racial como esse, mas também porque as próprias organizações, o próprio futebol e esses clubes de matizes populares, eles crescem e se estabelecem a partir da boa atuação de diversos jogadores negros. Então, perceber que isso acontece no mundo do futebol, que tem como seu maior atleta ou seu rei, o Pelé, que é um homem negro, é algo absolutamente lamentável. Ainda, na universidade isso também acontece. Nessa última semana, nós tivemos aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um episódio lamentável em que uma estudante do curso de artes cênicas, salvo engano, acabou falando algumas situações lá na sua rede social em relação à questão do movimento negro, das pessoas negras, enfim. Aí teria que observar lá no detalhe, no limite, se ela direcionou essas ofensas para uma pessoa em particular, ofendendo essas pessoas no seu íntimo, estaríamos aí falando do crime de injúria racial, ou se ela está direcionando de uma forma mais geral. Quer dizer, no exemplo ainda do futebol, se o jogador chama o colega de negro macaco ou negro fedido, nós teríamos aí a situação de uma injúria racial. No entanto, se esse jogador vai à tribuna depois, se ele vai dar uma entrevista e diz toda a população negra é de macacos, é de fedidos, esse jogador estaria então incidindo no crime de racismo previsto lá no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, porque há também, quando se estende esse elemento para toda a população, quando essa ofensa é para toda a população, aí nós vamos ter então o crime de racismo. Essas são talvez as principais diferenças que nós observamos, além, é claro, de pensar que quando falamos em racismo, falamos em crime imprescritível e inafiançável, quando falamos em injúria racial, estamos falando de uma realidade um pouco diversa, ainda que a pena seja de 1 a 3 anos, ela prescreveria então em 8 anos na forma do artigo 109 lá do nosso Código Penal, que prevê a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Essas são algumas questões que eu queria trazer aqui, compartilhar, lamentar com todos vocês, mas é importante também que nós dominemos essa questão tecnicamente para saber do que se trata. Nessa semana que marca o 13 de maio, que o Brasil é o país que, por último lugar no mundo ocidental, vai abolir a escravatura. Então, lá em 13 de maio de 1888, quando o Brasil acaba com a escravidão, nós temos então esse momento importante, esse marco importante, mas depois nada é feito, ou pouquíssimas políticas públicas são estabelecidas para tentar mitigar toda a violência que a população negra experimentou no nosso país naquele momento, ou naquele período entre 1500 e 1888, e essas mazelas, essas situações sociais lamentáveis nós experimentamos até os dias atuais. Talvez em razão disso é que nós tenhamos ainda, lamentavelmente, devo dizer, tantos episódios de racismo, de injúrias raciais, que se multiplicam e continuam acontecendo todos os dias, até mesmo nessa semana do 13 de maio. Talvez um dia nós possamos superar isso, devemos trabalhar todos, não só a partir de uma perspectiva criminal, mas também de instalação de políticas públicas, de criação de políticas públicas a fim de mitigar essas desigualdades. Talvez, oxalá, um dia nós poderíamos mudar de patamar e sermos uma sociedade mais evoluída nesse sentido. Se você gostou do conteúdo,
considere mais uma vez se inscrever aqui no canal, compartilhar com um amigo, com uma amiga, considere deixar o seu like, ativar as notificações, deixar um comentário, nos seguir lá no @Diante da Lei no Instagram. Eu agradeço imensamente a sua atenção e até o próximo vídeo.